Você sabia que existe um mistério que tem fascinado crentes e estudiosos por séculos? Muitos se perguntam: para onde foi Jesus durante 3 dias entre sua morte e ressurreição? Hoje vamos nos aprofundar nesse enigma, explorando desde os relatos bíblicos até algumas teorias controversas. A morte de Jesus na cruz é um dos momentos mais dolorosos da história, mas também é o prelúdio da vitória sobre a morte. Quando Jesus exclamou: "Está consumado", em seus últimos instantes, ele não apenas marcou o fim de um sofrimento imenso, mas abriu a porta para um mistério que deixou muitos com a dúvida. O que realmente aconteceu naqueles 3 dias que se seguiram à sua crucifixão? Há quem acredite que ele desceu ao reino dos mortos para proclamar sua vitória sobre o mal. Outros sustentam que ele foi ao paraíso preparar um lugar para nós, e existem aqueles que pensam que ele travou uma batalha espiritual contra forças sombrias. Nesta jornada, vamos revisar o que nos dizem os evangelhos, considerar a interpretação tradicional do descenso aos infernos e ver como alguns dos ensinamentos de Billy Graham iluminam esse mistério, enfatizando a esperança e a certeza de que a morte não tem a última palavra. Não se trata apenas de uma discussão teológica, mas de um convite para refletirmos sobre nossa própria fé em momentos de escuridão e dúvida. Então, acomode-se, relaxe e acompanhe-me nesta viagem para descobrir o que pode ter ocorrido naqueles dias tão misteriosos e como esse conhecimento nos oferece a promessa de vida eterna. Esta história não é apenas um relato antigo, mas tem o poder de transformar a maneira como enfrentamos nossos desafios diários. A narrativa da crucifixão e da ressurreição é, em essência, a história de como a esperança pode surgir mesmo em meio à dor mais profunda. Então, se algum dia você se sentiu preso na escuridão, esta mensagem irá lembrá-lo de que sempre existe uma saída, um caminho para a luz, um novo começo que nos convida a renascer e a viver com fé. Vamos descobrir isso juntos. Para compreender o que pode ter acontecido naqueles dias, é fundamental situar-nos no contexto em que se desenrolaram os fatos. Jesus viveu em um tempo de tensões políticas, religiosas e sociais muito intensas. Seu ministério se concentrou em levar uma mensagem de amor, perdão e esperança a um povo que, apesar de ter sido liberto da escravidão no Egito, continuava enfrentando sistemas opressores e expectativas não realizadas. Sua mensagem revolucionária entrou em choque com as estruturas estabelecidas, o que eventualmente o levou a enfrentar as autoridades e, lamentavelmente, a sofrer uma morte que parecia definitiva. Os evangelhos nos narram, de maneira comovente, o caminho que levou Jesus à cruz. Conta-se como ele foi traído por um de seus discípulos, preso, julgado e, por fim, crucificado. Durante a crucifixão, segundo o relato do Evangelho de João, Jesus proclamou com determinação: "Está consumado", e entregou seu espírito, marcando o fim de seu sofrimento físico. No entanto, essa morte não foi o fim de sua missão. A tradição cristã sustenta que, depois de seu sacrifício, houve um intervalo de 3 dias em que o túmulo permaneceu vazio e, ao final, ocorreu a ressurreição, demonstrando de forma contundente que a morte não pôde retê-lo. Mas o que aconteceu nesse intervalo entre a crucifixão e a ressurreição? A Bíblia não nos oferece um relato detalhado de cada momento, o que deu origem a várias interpretações e teorias. Por exemplo, em uma das passagens mais enigmáticas das Escrituras, em 1 Pedro 3, 18 a 20, menciona-se que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Essa afirmação levou muitos a pensar que naqueles dias Jesus desceu ao reino dos mortos ou ao inferno para anunciar sua vitória sobre Satanás e libertar as almas dos justos que haviam morrido antes de sua vinda. Essa noção, conhecida na tradição cristã como
O descenso aos infernos, ou Harrowing of Hell, foi interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos. Para alguns, significa que Jesus foi quebrar as correntes que mantinham cativas as almas do Antigo Testamento. Para outros, é um poderoso símbolo da luta eterna entre a luz e a escuridão, em que a ressurreição não é simplesmente um retorno físico, mas a afirmação de que a morte foi vencida de modo definitivo. Além disso, existem teorias modernas, algumas baseadas em pesquisas históricas e arqueológicas, e outras em interpretações místicas, que sugerem que, durante aqueles dias, Jesus pode ter estado em um plano espiritual diferente, comunicando-se e preparando seus discípulos para a transformação radical que estava por vir. Embora não possamos afirmar com certeza absoluta o que ocorreu, é inegável que aqueles dias marcaram um antes e um depois na história da humanidade. A ressurreição ergue-se como o pilar fundamental da fé cristã e como o símbolo máximo da promessa de vida eterna, uma mensagem que foi transmitida de geração em geração com a convicção de que a luz sempre triunfa sobre a escuridão. Imagine por um momento o ambiente em Jerusalém naqueles tempos. A cidade estava impregnada de tensões, medos e esperanças. As pessoas tinham testemunhado milagres e sinais, e a chegada de Jesus despertara uma mistura de assombro e ceticismo. A crucifixão, longe de ser apenas um ato brutal de um sistema opressor, tornou-se o ato supremo de amor e sacrifício, no qual se manifestou o profundo compromisso de Deus com a humanidade. E, em meio àquela dor e àquela aparente derrota, escondia-se a promessa de um renascimento que desafiaria as leis da natureza e da morte. A narrativa dos evangelhos, embora fragmentária no que diz respeito a esses dias intermediários, convida-nos a imaginar um processo de transformação profunda. A rapidez do sepultamento de Jesus, o véu rasgado no templo e, finalmente, o túmulo vazio, são todos elementos que sugerem que o plano divino estava em andamento. Essa aparente ausência de atividade durante aqueles dias é, na verdade, uma representação do poder invisível de Deus, que age em silêncio para preparar o caminho da salvação. A pergunta: para onde foi Jesus durante 3 dias entre sua morte e ressurreição? Gerou, ao longo da história, uma variedade impressionante de interpretações. Cada uma dessas perspectivas nos oferece uma janela diferente para compreender o significado profundo desses eventos, e todas têm em comum o reconhecimento de que, naqueles dias, algo extraordinário estava acontecendo. Uma das interpretações mais tradicionais é a do descenso aos infernos. Segundo essa visão, após sua morte na cruz, Jesus desceu ao reino dos mortos, um lugar de sombras e desespero, para libertar as almas daqueles que haviam aguardado por muito tempo a chegada do Salvador. Essa interpretação baseia-se na passagem de 1 Pedro 3, 18 a 20, onde se menciona que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Aqueles que abraçam essa teoria creem que naqueles dias Jesus rompeu as correntes do pecado e da morte, levando luz a um lugar que permanecera mergulhado em trevas por séculos. Por outro lado, existe a perspectiva de que Jesus foi ao paraíso. Essa visão se apoia na comovente conversa que ele teve com um dos ladrões crucificados ao seu lado, quando este lhe pediu: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." A resposta de Jesus, "Hoje estarás comigo no paraíso", é interpretada como uma afirmação de que, após sua morte, Jesus entrou no lugar de bênção e descanso prometido por Deus, onde as almas dos fiéis aguardam a redenção completa. Segundo esse ponto de vista, a ressurreição não é apenas um retorno físico, mas também um ato de comunhão e reconciliação com o Pai, que abre as portas do céu para todos os que creem. Há também quem opte por uma interpretação mais simbólica e menos literal. Algumas correntes teológicas modernas sugerem que esses dias não devem ser entendidos como um deslocamento físico a um local específico,
mas como uma metáfora do processo interno de transformação que todo crente deve experimentar. Nessa visão, o descenso representa o momento em que enfrentamos nossas próprias trevas, nossos medos e nossa dor, para depois ressurgir em uma nova vida cheia de esperança e fé. É uma imagem poderosa que nos convida a ver nossas crises pessoais como oportunidades de renascer e de experimentar a graça redentora de Deus. Além disso, no amplo mundo digital e em círculos acadêmicos, é possível encontrar teorias que combinam elementos históricos, arqueológicos e até aspectos de outras religiões e filosofias. Alguns estudiosos apontaram paralelos entre o relato cristão e antigas mitologias que narram descidas ao submundo em culturas mesopotâmicas, egípcias e gregas. Embora essas comparações não pretendam diminuir a singularidade da mensagem cristã, elas oferecem um contexto mais amplo em que se compreende que a ideia de morte e ressurreição é um tema universal, recorrente na história da humanidade. Independentemente da interpretação que se prefira, o que une todas essas perspectivas é a certeza de que, naqueles dias, Jesus não ficou inativo. Ao contrário, ele se transformou no símbolo supremo da vitória sobre o mal, demonstrando que as trevas jamais poderiam conter a luz de Deus. Esse leque de opiniões não apenas nos enriquece intelectualmente, mas também nos convida a aprofundar nosso próprio entendimento da fé. Ensina-nos a questionar, a explorar e, sobretudo, a abrir o coração para a possibilidade de que, em meio à dor e à incerteza, sempre existe uma força transformadora disposta a nos guiar rumo a uma vida plena. Imagine a magnitude desse mistério. Um ato de amor tão profundo que desafia as leis da natureza, uma morte que se torna o prelúdio de uma vitória eterna. Cada uma das interpretações, seja a do descenso aos infernos, a entrada no paraíso ou a transformação interna, mostra-nos que o que ocorreu naqueles dias é, sem dúvida, um dos maiores milagres da história. E embora cada teoria tenha seus matizes e controvérsias, o essencial é que a mensagem de esperança e redenção permanece, lembrando-nos de que a luz sempre triunfa sobre as trevas. Quando falamos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, é impossível não evocar a figura de Billy Graham, um homem cuja fé e convicção transformaram a maneira como milhões de pessoas entendem a mensagem do Evangelho. Os ensinamentos de Billy Graham sobre o mistério dos 3 dias, aquele intervalo em que Jesus esteve ausente entre sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição, deixaram uma marca indelével na história do cristianismo e continuam inspirando crentes de todas as idades. Ao longo de seus sermões e escritos, Graham enfatizou uma mensagem de esperança, redenção e a certeza de que, por mais que a escuridão pareça incomensurável, a luz de Cristo sempre prevalece. Billy Graham costumava explicar que a crucifixão de Jesus não representava um fracasso nem o fim da história, mas o início de um processo divino de transformação que mudaria para sempre o curso da humanidade. Em suas palavras, aqueles dias em que o túmulo parecia vazio não eram um intervalo de inatividade, mas o cenário da obra redentora de Deus, uma obra na qual o sacrifício de Jesus se tornava a chave que abria as portas da salvação para todos. Segundo Graham, o mistério dos 3 dias é um convite para compreender que, mesmo quando nos encontramos na mais profunda escuridão, sempre há a promessa de renovação e de vida eterna. Para ele, o descenso de Jesus era muito mais que uma simples viagem a um local desconhecido. Era uma manifestação do poder de Deus que transcende os limites do humano. Graham ensinava que, naqueles dias, Jesus foi proclamar sua vitória sobre a morte e o pecado, libertando as almas daqueles que viveram nas sombras do passado. Essa ideia se fundamenta na interpretação da passagem em 1 Pedro, onde se menciona que Jesus pregou aos espíritos em prisão.
Embora muitos debatam o significado exato dessa passagem, para Billy Graham, o essencial era entender que nada está fora do alcance do poder redentor de Cristo. Em seus sermões, Billy Graham usava uma linguagem clara e direta, evitando tecnicismos e doutrinas complicadas para que sua mensagem fosse compreensível a qualquer pessoa, independentemente de sua formação acadêmica ou cultural. Ele contava histórias de pessoas comuns que, tendo enfrentado situações limite, encontraram na ressurreição a força para superar a dor e renascer para uma nova vida. Graham acreditava firmemente que o mistério dos 3 dias deveria ser visto não apenas como um acontecimento histórico, mas como uma experiência vivencial que cada crente podia aplicar em sua própria vida. Uma das anedotas que ele costumava compartilhar era a de um homem que, após perder um ente querido, mergulhou em profundo desespero. Esse homem, ao sentir que a vida havia perdido todo o sentido, lembrou-se das palavras de Billy Graham sobre a ressurreição e a promessa de um novo começo. Com o tempo, foi capaz de ver em sua dor a semente de uma transformação interior. É nesses momentos de maior escuridão, dizia Graham, que a luz de Cristo brilha com mais intensidade. Esse ensinamento tornou-se um farol de esperança para muitos, lembrando-lhes de que, por mais que tudo pareça perdido, Deus sempre age nas sombras para nos conduzir à luz. Graham enfatizava que a fé não é garantia de que não experimentaremos dor ou sofrimento, mas a certeza de que, em meio à adversidade, Deus está agindo em nosso favor. Segundo ele, o mistério dos 3 dias simboliza precisamente essa dualidade, a aparente derrota que se torna a vitória definitiva. Quando Jesus foi crucificado e sepultado, parecia que o mal havia triunfado. Entretanto, aquele intervalo de tempo foi a preparação divina para uma ressurreição que mudaria o destino da humanidade. Para Billy Graham, essa vitória não apenas demonstrava o poder de Deus sobre a morte, mas também era a prova de que nenhuma situação, por mais sombria que pareça, é irreversível, quando se confia no plano divino. Outro aspecto central nos ensinamentos de Billy Graham era a ideia de transformação pessoal. Ele insistia que o mistério dos 3 dias é um espelho do que todos podemos vivenciar em nossas vidas. Cada um de nós enfrenta momentos em que se sente preso na desesperança, como se estivéssemos no interior de um túmulo escuro. No entanto, assim como Jesus, podemos ressurgir e encontrar uma nova vida. Graham usava metáforas simples para ilustrar esse processo. Comparava o renascimento espiritual com o brotar de uma semente na primavera ou com o amanhecer que segue à noite mais escura. Essas imagens não apenas tornavam sua mensagem mais acessível, mas também ofereciam aos ouvintes a esperança de que, independentemente do que estejam enfrentando, sempre há a possibilidade de um novo começo. Em um de seus sermões mais lembrados, Billy Graham falou sobre a importância da oração e da meditação na Palavra de Deus como meios para experimentar essa transformação. Cada dia é uma nova oportunidade para se aproximar de Deus, dizia. Segundo Graham, ao dedicar tempo à reflexão e à comunicação com o divino, podemos encontrar a força necessária para enfrentar desafios e superar dificuldades. Essa prática não apenas nos ajuda a reconectar com nossa fé, mas também nos permite ver, além das circunstâncias presentes, descobrindo em cada crise a semente da ressurreição. Para Graham, a ressurreição não era simplesmente um evento do passado, mas uma realidade contínua, que se manifesta em cada experiência de renovação interior. Além da importância da oração, Billy Graham também sublinhava o papel da comunidade de fé. Ele acreditava que a verdadeira transformação não ocorre na solidão, mas no encontro e no apoio mútuo entre os crentes. Em suas pregações, Graham convidava as pessoas a fazer parte de comunidades onde pudessem compartilhar seus testemunhos, aprender umas com as outras e, acima de tudo,
crescer na fé. Segundo seus ensinamentos, o mistério dos 3 dias é um lembrete de que, assim como Jesus ressuscitou para trazer esperança a toda a humanidade, cada um de nós é chamado a ser uma testemunha viva dessa esperança, ajudando outros a encontrar seu caminho rumo à luz. Você não está sozinho em sua luta, assegurava Graham. A comunidade de crentes é um refúgio, um lugar onde a fé se renova e onde cada testemunho conta para mostrar que a morte foi vencida. Essa visão coletiva da ressurreição fortalecia a mensagem de que, em Deus, a vitória é compartilhada e a esperança se multiplica quando vivida em comunidade. Outro dos ensinamentos de Billy Graham sobre o mistério dos 3 dias era o de confiar no plano divino, mesmo quando este parece incompreensível à mente humana. Ele costumava dizer que Deus age de maneiras misteriosas no mundo e que, muitas vezes, o que percebemos como um retrocesso ou uma derrota é, na verdade, parte de um plano maior que só ele conhece. Essa ideia torna-se especialmente relevante quando olhamos para o intervalo entre a crucifixão e a ressurreição de Jesus. Embora para nós possa parecer um período de incerteza e ausência, no plano de Deus, aqueles dias estiveram cheios de propósito, sendo o prelúdio de uma vitória que transformaria a história. Billy Graham usava exemplos do cotidiano para ilustrar esse ponto. Contava a história de alguém que, após perder tudo em um incêndio, encontrou na reconstrução a oportunidade de começar de novo, de edificar algo ainda melhor do que havia antes. A perda aparente é, muitas vezes, o primeiro passo rumo a uma bênção maior, explicava Graham. Esse ensinamento convida os crentes a olhar seus próprios desafios com esperança e a confiar em que, no tempo perfeito de Deus, cada lágrima se transformará em sorriso, cada dor em vitória. Em suas palestras, Billy Graham também abordava o tema do sofrimento e de como ele se relaciona com o processo de ressurreição. Segundo ele, o sofrimento não é um castigo, mas uma parte inevitável da experiência humana que, quando vivida com fé, pode conduzir a uma transformação profunda. Graham enfatizava que, assim como Jesus teve de passar pela cruz e enfrentar a morte antes de ressuscitar, nós também devemos aceitar nossos momentos de dor como parte de um processo maior. O sofrimento tem um propósito, afirmava. Ele nos ensina a valorizar a vida, a apreciar a luz e a entender que, sem a escuridão, não poderíamos reconhecer a grandiosidade do amanhecer. Para Billy Graham, essa perspectiva não era um consolo vazio, mas um convite a encontrar sentido em meio à dor e a confiar em que cada experiência difícil é, em última instância, uma preparação para algo melhor. Uma parte fundamental da mensagem de Billy Graham sobre o mistério dos 3 dias é a ideia de que a ressurreição de Jesus nos abre as portas para uma vida transformada. Ele acreditava que a vitória sobre a morte não era apenas um acontecimento histórico, mas uma realidade que se estende a cada pessoa que aceita Cristo como seu Salvador. Graham ensinava que, ao experimentar a ressurreição, cada crente se une a essa vitória, recebendo a promessa de uma vida eterna cheia de amor, paz e abundância. Esse ensinamento tornava-se um farol de esperança para aqueles que enfrentavam dificuldades em seu dia a dia, lembrando-lhes de que, por mais sombrios que sejam os momentos, há uma luz que nunca se apaga. A ressurreição não é um mito, nem uma fábula, afirmava com convicção. É a prova viva de que Deus está conosco, de que a morte foi vencida e de que cada novo dia é uma oportunidade para renascer. Além disso, Billy Graham costumava vincular o mistério dos 3 dias ao conceito de transformação pessoal, convidando seus ouvintes a ver em suas próprias vidas o reflexo dessa grande obra divina. Ele nos encorajava a abandonar velhos hábitos, a soltar aquilo que nos prende ao passado e a abraçar uma nova forma de viver baseada na fé e na esperança.
Cada experiência dolorosa é um convite a renascer, dizia. Assim como Jesus ressuscitou para nos mostrar o caminho para a vida eterna, você também pode transformar sua existência, deixando para trás as sombras para caminhar na luz. Essa ideia ressoava especialmente nos momentos em que a incerteza e o medo pareciam dominar, oferecendo uma alternativa. Enxergar cada obstáculo como uma oportunidade de crescer, de aprender e de aproximar-se mais da essência do amor divino. Billy Graham também dedicou tempo a explicar como o mistério daqueles dias se conecta com a ideia de que Deus age no tempo perfeito. Segundo ele, muitas vezes, nossas expectativas e planos são interrompidos por circunstâncias que não podemos controlar, mas isso não significa que o plano de Deus tenha falhado. Pelo contrário, cada não que recebemos faz parte de um sim maior que será revelado no momento exato. Essa perspectiva convida os crentes a confiar na soberania divina, a aceitar que, embora não compreendamos todos os detalhes, cada experiência faz parte de um tapete maior e mais belo que só Deus pode tecer. O tempo de Deus é perfeito, repetia com segurança. Não importa quanto você espere, a resposta chegará no momento certo. E quando isso acontecer, você verá que cada minuto de escuridão foi necessário para que a luz brilhasse com toda a sua força. Em seus escritos e sermões, Billy Graham utilizou uma linguagem repleta de metáforas e analogias que tornavam o intangível mais tangível. Ele comparava o processo de ressurreição à mudança das estações, onde o inverno, com toda a sua aparente dureza, sempre dá lugar à primavera, renovada e cheia de vida. Essas imagens não apenas tornavam sua mensagem mais acessível, mas também ofereciam aos ouvintes uma visão esperançosa de que, depois de cada noite escura, sempre chega o amanhecer. A ideia de que, depois do inverno vem a primavera, tornou-se um lema para muitos, lembrando-os de que, por mais difícil que seja o presente, sempre há um renascer no horizonte. Para concluir, os ensinamentos de Billy Graham sobre o mistério dos 3 dias nos convidam a viver com uma fé vibrante e transformadora. Sua mensagem nos lembra de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma existência plena na luz de Deus. Ele nos ensina a enxergar em cada experiência de sofrimento a oportunidade de renascer, a confiar em que a dor é temporária e a abraçar a promessa de uma vida eterna repleta de amor e esperança. Em suas palavras, encontramos a inspiração para seguir em frente, transformar nossas fraquezas em fortalezas e viver cada dia com a convicção de que, em Cristo, a vitória é certa. Assim, o mistério dos 3 dias torna-se não apenas um ensinamento teológico, mas um convite à transformação pessoal, um chamado para deixar o velho para trás e abrir-nos à graça renovadora que somente o amor divino pode oferecer. Cada vez que nos lembramos dessa mensagem, percebemos que não estamos sozinhos em nossa caminhada. As palavras de Billy Graham ecoam como um chamado de esperança em meio ao caos, lembrando-nos de que, por mais difícil que pareça o caminho, sempre há uma força que nos impulsiona a levantar, a renascer e a viver com a certeza de que a vida, em sua forma mais pura, é um presente que nunca deixa de nos surpreender. A vitória da ressurreição é a vitória de todos os que confiam em Deus. E nesse mistério encontramos a razão pela qual cada dia é uma nova oportunidade de começar de novo, de transformar nossa dor em uma fonte de inspiração e de caminhar com a segurança de que a luz sempre vence a escuridão. As reflexões de Billy Graham nos convidam a pensar sobre nossa própria vida, a identificar esses momentos de descida e a vê-los como parte de um processo maior que nos conduz a um renascimento espiritual. Ele nos encoraja a abraçar cada desafio, cada lágrima e cada experiência dolorosa como a antessala de uma transformação que nos aproxima mais da essência do divino. E, acima de tudo,
nos ensina a viver com gratidão, sabendo que cada passo, por mais difícil que pareça, é guiado por um amor incondicional e pela promessa de uma vitória eterna. Em suma, a visão de Billy Graham sobre o mistério dos 3 dias é um testemunho do poder redentor de Deus, um chamado à esperança e à transformação pessoal que continua a inspirar milhares de pessoas em todo o mundo. Seu legado nos lembra de que, em meio à escuridão, sempre há um caminho para a luz, e de que a ressurreição de Jesus é a prova irrefutável de que o amor de Deus é mais forte que qualquer adversidade. Esse ensinamento não apenas fortalece a fé, mas também nos anima a viver com a certeza de que, em cada desafio, há uma oportunidade de renascer e de transformar nossa vida em um reflexo do amor divino. Que estas palavras continuem a inspirar você a confiar no poder transformador da fé e a ver em cada dia a promessa de um novo começo. Assim como Billy Graham, que dedicou sua vida a proclamar a vitória de Cristo sobre a morte, que você também possa ser portador dessa luz e esperança, lembrando sempre de que, nos mistérios da fé, a verdadeira vitória encontra-se no amor inabalável de Deus. A análise exegética dos textos que cercam o mistério dos dias entre a morte e a ressurreição de Jesus é uma viagem fascinante pelas profundezas da palavra de Deus, em que cada versículo, cada termo e cada imagem simbólica nos convidam a descobrir uma mensagem de esperança e redenção. Nesse percurso, encontramos relatos carregados de simbolismo, metáforas poderosas e uma linguagem que, embora às vezes enigmática, revela a grandiosidade do plano divino. A seguir, nos aprofundaremos em algumas das passagens-chave que geraram debate e reflexão ao longo dos séculos, buscando entender, de maneira simples e acessível, o que esses textos nos querem dizer. Começando pelo relato da crucifixão, é impossível não nos determos nessas palavras finais que Jesus pronunciou na cruz: "Está consumado". Esse brado não era apenas a expressão de um sofrimento sobre-humano, mas o sinal de que o sacrifício estava completo, de que a obra redentora havia sido consumada. O Evangelho de João nos detalha como, após essas palavras, o corpo de Jesus foi entregue a José de Arimateia e Nicodemos para ser sepultado rapidamente. A pressa com que se realizou esse sepultamento nos fala da urgência em cumprir o plano divino, uma urgência que se torna palpável em cada detalhe dos relatos evangélicos. O fato de que o túmulo apareceu vazio 3 dias depois ergue-se como o sinal incontestável de que a morte foi vencida. Do ponto de vista exegético, esse conjunto de fatos convida-nos a ir além da literalidade do relato. Apresenta-se um ciclo que transita da agonia para a glória, um processo de transformação que revela a vitória da vida sobre a morte. Uma das passagens mais enigmáticas e debatidas é a de 1 Pedro, versículos 3, 18 a 20, em que se diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. A redação desse trecho gerou diversas interpretações. Alguns estudiosos sustentam que se trata de uma afirmação literal. Jesus desceu ao reino dos mortos, aquelas regiões escuras onde repousavam as almas dos justos do Antigo Testamento, para proclamar sua vitória e libertar aqueles que aguardavam a redenção. Segundo essa linha de pensamento, o pregar não é meramente um ato de comunicação, mas uma declaração de triunfo sobre tudo o que representa a morte. Nesse sentido, o descenso aos infernos ou ao mundo inferior torna-se uma missão de libertação e restauração, onde cada espírito cativo testemunha o poder transformador da ressurreição. A dificuldade que essa passagem apresenta reside na ambiguidade de expressões como espíritos em prisão. A que tipo de espíritos se refere? Almas humanas, seres angelicais caídos ou mesmo uma metáfora que simboliza a opressão do pecado? A tradição ofereceu respostas diversas, e o que está claro
é que esse trecho abre espaço para uma reflexão sobre os limites entre o visível e o invisível, o físico e o espiritual. Outro fragmento que merece atenção especial é o de Efésios, versículos 8 a 10, onde se afirma que Jesus desceu às partes mais baixas da terra antes de subir em glória. A imagem de uma descida que se contrapõe a uma subida é uma das mais impactantes na linguagem bíblica. Aqui, somos apresentados a uma dualidade que reflete a própria experiência humana. A passagem pela escuridão, o confronto com o profundo e o desconhecido, e o posterior retorno à luz. Para os exegetas, descer pode ser entendido de forma literal, como uma peregrinação a um reino subterrâneo, ou como uma metáfora de humilhação, abandono e sofrimento extremo que Jesus teve de suportar. Já a ascensão simboliza exaltação, restauração e vitória definitiva sobre todas as forças adversas. Essa dualidade liga-se intimamente ao ciclo natural de vida e morte, onde cada fim é também o prelúdio de um novo começo. A riqueza desse trecho reside na capacidade de falar tanto ao intelecto quanto ao coração. Enquanto alguns veem nele uma descrição histórica de eventos milagrosos, outros enxergam em seu simbolismo um convite para refletir sobre momentos de crise pessoal e a promessa de renascimento que sempre acompanha a fé. O Evangelho de Mateus nos oferece outro matiz interessante ao incluir a comparação de Jesus com o profeta Jonas, mencionando que, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim ficará o Filho do Homem 3 dias no seio da terra. Essa analogia não apenas reforça o intervalo de tempo entre a morte e a ressurreição, mas também introduz a ideia de preparação e purificação. Jonas, na tradição judaica e na cultura popular, simboliza um período de introspecção, provação e, por fim, libertação. De maneira semelhante, os 3 dias em que Jesus esteve no sepulcro são interpretados como um período em que ocorreu uma transformação profunda, em que o terreno deu lugar ao divino. A imagem do ventre do grande peixe evoca a ideia de estar imerso em uma escuridão quase impenetrável, de perder-se em um espaço sem luz para então emergir renovado. Essa metáfora é muito poderosa, porque se conecta à experiência humana de angústia e desespero, ao mesmo tempo em que oferece a esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe a possibilidade de um novo começo. Do ponto de vista linguístico, esses textos exibem a riqueza do idioma bíblico. As palavras escolhidas, os tempos verbais e as imagens poéticas se entrelaçam para formar uma mensagem que vai além do que poderia ser expresso de modo direto. Por exemplo, o uso do termo descer em Efésios não apenas indica um movimento físico para baixo, mas também traz consigo a ideia de humildade, de aproximação com a realidade humana em sua forma mais crua. Da mesma forma, o termo subir não se limita a indicar um movimento para cima, mas evoca a ideia de exaltação, de encontro com o divino em um plano superior. Essa dualidade de linguagem reflete a complexidade do mistério da ressurreição. É ao mesmo tempo uma experiência de dor e sofrimento, e um ato de triunfo e redenção. A análise exegética também nos leva a considerar o contexto histórico e cultural em que esses textos foram escritos. Os evangelhos foram redigidos em um tempo em que a narrativa do Messias sofredor era fundamental para entender a identidade e o destino do povo de Israel. A crucifixão e a ressurreição não podiam ser entendidas isoladamente, mas no contexto das expectativas messiânicas e das antigas profecias do Antigo Testamento. Assim, quando se menciona o descenso ao inferno ou a referência aos espíritos em prisão, está-se dialogando com uma tradição que engloba séculos de interpretação e busca de sentido. Os primeiros cristãos, ao depararem com a realidade de uma morte tão brutal e com a subsequente vitória da ressurreição, encontraram nesses textos
a confirmação de que o plano de Deus era muito maior do que se podia compreender de uma perspectiva meramente humana. Além disso, ao analisar esses textos, torna-se inevitável abordar a questão da interpretação simbólica versus a literal. Ao longo dos séculos, teólogos debateram se essas passagens devem ser entendidas como descrições literais de acontecimentos históricos ou como expressões simbólicas de verdades espirituais. Por exemplo, Jesus foi realmente ao mundo inferior pregar aos espíritos, ou essa imagem é uma forma de dizer que sua vitória abrange todos os domínios da existência, visíveis e invisíveis? Essa pergunta gerou múltiplas correntes interpretativas. Algumas tradições afirmam que o literal é fundamental, pois para elas, a ressurreição é um fato histórico que deve ser aceito sem reservas. Outras, porém, preferem uma interpretação mais metafórica, na qual o descenso representa o enfrentamento de medos, dúvidas e momentos de desespero que cada pessoa experimenta na vida. Nesse sentido, é importante reconhecer que a análise exegética não busca impor uma única interpretação definitiva, mas abrir espaço para uma reflexão em que cada crente possa encontrar, em sua própria experiência, o significado que ressoa com sua realidade. Os textos bíblicos, com sua riqueza simbólica e profundidade espiritual, foram concebidos para falar a cada pessoa de maneira distinta, dependendo de suas vivências, dúvidas e busca de sentido. Essa flexibilidade interpretativa é, em si, uma mostra do poder da Palavra de Deus, que se adapta e se renova a cada geração. Alguns estudiosos modernos também incorporaram elementos de análise histórico-crítica e de arqueologia bíblica para lançar luz sobre esses mistérios. Eles examinaram, por exemplo, os costumes funerários da época, a disposição dos túmulos e a rapidez com que o corpo de Jesus foi sepultado. Esses dados históricos, embora não solucionem o enigma da ressurreição, nos ajudam a entender o ambiente em que os acontecimentos ocorreram e a apreciar a magnitude do milagre relatado. Saber que a sepultura de Jesus foi selada e vigiada e que o túmulo apareceu vazio na manhã do terceiro dia acrescenta uma dimensão assombrosa ao relato, reforçando a ideia de que algo sobrenatural interveio na história. A análise exegética desses textos também nos convida a explorar a relação entre o humano e o divino. Em cada trecho, percebe-se uma tensão entre a fragilidade da condição humana e a força inabalável do amor divino. A crucifixão, com toda a sua crueza e dor, contrasta com a glória da ressurreição, e essa dualidade nos mostra que a fé cristã não foge do sofrimento, mas o transforma em fonte de esperança. A palavra, ao empregar imagens tão poderosas quanto descida e subida, fala de uma realidade em que cada experiência, por mais dolorosa que seja, faz parte de um processo maior de redenção. Essa ideia é especialmente reconfortante para aqueles que enfrentam momentos difíceis, pois lembra que, assim como Jesus emergiu vitorioso após seu sofrimento, cada um de nós pode encontrar a força para superar a adversidade e renascer em uma nova luz. Por outro lado, a análise exegética nos desafia a olhar com novos olhos aquilo que, à primeira vista, pode parecer contraditório. Como é possível que uma morte tão violenta e dilacerante possa levar a uma vitória tão sublime? A resposta, segundo muitos intérpretes, está na capacidade da palavra de falar em múltiplos níveis. A literalidade do relato entrelaça-se a um simbolismo que transcende o meramente humano, e é nesse ponto de intersecção que se revela o verdadeiro poder da ressurreição. Cada elemento do relato, a escuridão que precede o amanhecer, a solidão do sepulcro e o milagre do túmulo vazio, torna-se uma metáfora da experiência humana. Momentos em que tudo parece perdido, para depois serem transformados pela intervenção divina em algo incomparável e cheio de esperança. Uma dimensão adicional
que tem sido objeto de estudo na análise exegética é a relação entre esses textos e as tradições orais que circulavam na época dos primeiros cristãos. Sabe-se que muitos dos relatos evangélicos foram transmitidos oralmente antes de serem escritos, o que significa que as imagens e metáforas utilizadas podem ter sido moldadas por uma rica tradição narrativa que buscava conectar o cotidiano ao divino. Essas tradições orais ajudaram a configurar uma mensagem que, apesar de sua aparente simplicidade, contém uma profundidade que ainda surpreende estudiosos atuais. Assim, ao analisar a narrativa da crucifixão e da ressurreição, não nos deparamos apenas com um relato histórico, mas com uma tradição viva, que foi reinterpretada e enriquecida ao longo dos séculos. Em última análise, a análise exegética dos textos que relatam o mistério da ressurreição revela uma verdade que transcende os limites do histórico ou do literal. Mostra que, em cada palavra e imagem, há uma mensagem de redenção, de vitória da luz sobre as trevas e de transformação que só o amor divino pode realizar. Convida-nos a contemplar com humildade e admiração a complexidade do plano de Deus, a deixar de lado interpretações simplistas e a abrir o coração para a possibilidade de que cada experiência, cada dor e cada desafio seja parte de um processo maior que nos conduz à vida eterna. Essa riqueza interpretativa é o que faz do estudo da palavra uma aventura sem fim, na qual sempre há algo novo por descobrir. Não importa quantas vezes leiamos os mesmos textos, sempre encontraremos camadas de significado que nos convidam a refletir, a questionar e, sobretudo, a confiar em que a verdade se revela pouco a pouco àqueles que buscam com sinceridade. É essa busca, repleta de perguntas e esperança, que impulsiona gerações inteiras a seguir o caminho da fé, apesar das dúvidas e dificuldades. Em conclusão, ao analisarmos exegeticamente os textos que narram o mistério da ressurreição, entendemos que cada passagem, cada metáfora e cada símbolo nos leva a um encontro íntimo com a essência do amor de Deus. A narrativa da descida e da subida não é simplesmente uma sucessão de eventos, mas um reflexo da jornada interior de cada pessoa, em que a escuridão se transforma em luz, e o sofrimento dá lugar à esperança. Assim, o estudo desses textos não apenas enriquece nosso conhecimento, mas fortalece nossa fé, lembrando-nos de que, no plano divino, cada fim é também um novo começo. Que essa análise exegética nos inspire a viver com a certeza de que, apesar dos mistérios e das perguntas sem resposta, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de amor e redenção, e que em cada versículo encontramos a promessa de uma vida repleta de luz e esperança. O mistério dos dias transcorridos entre a morte e a ressurreição de Jesus não é apenas um relato distante ou um enigma teológico para estudar em livros. É um convite vivo a refletir sobre nossa própria existência e a encontrar, nas provações e nos momentos de escuridão, a oportunidade de um renascimento interior. Esse ensinamento torna-se muito pessoal e prático quando paramos para pensar que, assim como Jesus experimentou uma descida para depois ressurgir com uma luz renovada, cada um de nós pode viver um processo semelhante em nossa vida diária. Nesta longa reflexão, abordaremos como os momentos difíceis, essas experiências que, a princípio, nos fazem sentir presos no desespero, podem ser o prelúdio de uma transformação profunda, convidando-nos a viver com uma fé que se renova dia após dia. Imagine um momento em que você se sente sobrecarregado pelas circunstâncias. Talvez você tenha perdido alguém querido, enfrentado uma crise financeira ou esteja travando uma batalha interna contra medos e dúvidas que parecem intransponíveis. Nesses instantes, é fácil sentir que a escuridão tomou conta de cada canto do nosso ser e que não há saída. Contudo, a experiência da ressurreição de Jesus nos ensina que a morte e a dor
por mais intensas que sejam, não constituem o fim da história. Pelo contrário, são o limiar pelo qual pode surgir uma transformação que nos conduz a uma vida cheia de luz, paz e força espiritual. Cada desafio, por mais doloroso que pareça, carrega em si a semente de um novo começo. Essa ideia se torna muito clara na narrativa da descida de Jesus. Embora na cruz tenha havido a aparência de um fim, aqueles dias intermediários são um testemunho de que Deus age em silêncio, preparando o terreno para algo muito maior e mais maravilhoso: a vitória da ressurreição. E essa mesma lição se aplica às nossas vidas cotidianas. Quando enfrentamos uma perda, uma decepção ou uma situação de incerteza, estamos diante da oportunidade de nos abrir a uma mudança interior. O processo de morrer para aquilo que nos prende, sejam maus hábitos, relacionamentos tóxicos ou pensamentos negativos, é, em essência, o primeiro passo para ressurgir com uma nova perspectiva, mais forte e mais consciente do amor e da orientação de Deus. Uma das ferramentas mais poderosas para viver essa transformação é a oração. Dedicar tempo para conversar com Deus, para compartilhar nossos temores, nossas alegrias e nossas esperanças, permite que nos conectemos com essa força invisível, mas real, que nos sustenta. A oração não é simplesmente uma rotina, mas um diálogo sincero em que nos abrimos à possibilidade de receber consolo e direção. Ao orar, podemos liberar o peso de nossas preocupações e permitir que a paz divina inunde nosso coração. É nesses momentos de intimidade espiritual que descobrimos que, por mais que a dor pareça insuperável, sempre há uma luz que brilha em nosso interior, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Junto à oração, a meditação na Palavra de Deus desempenha um papel fundamental. A Bíblia, repleta de relatos de superação, fé inabalável e amor incondicional, é um espelho no qual podemos ver refletidas nossas próprias batalhas e a promessa de um renascimento. Por exemplo, ao ler histórias de personagens que enfrentaram adversidades, como Davi, que venceu Golias, ou Jó, que apesar do sofrimento manteve sua fé, encontramos um estímulo para seguir adiante. Cada versículo, cada parábola e cada metáfora nos convidam a confiar em que, mesmo na noite mais escura, a aurora sempre está por vir. A palavra não apenas nos informa, mas nos transforma. Ensina-nos a enxergar a dor como uma oportunidade de crescimento e a reconhecer que, em cada experiência difícil, há uma lição valiosa sobre amor, paciência e perseverança. Outro aspecto essencial é o valor da comunidade de fé. O caminho para a transformação nunca é percorrido sozinho. Cercar-se de pessoas que compartilham os mesmos valores e crenças nos proporciona um apoio indispensável. Nos momentos de crise, contar com amigos, familiares e irmãos de igreja que nos ouçam, nos encorajem e compartilhem suas próprias histórias de superação, é uma bênção que fortalece nossa fé. A comunhão entre crentes nos permite ver que nossas lutas pessoais não são exclusivas, mas parte de uma experiência coletiva. Ao compartilhar testemunhos, orar juntos e celebrar cada pequena vitória, percebemos que cada vida é uma peça valiosa dentro do grande plano divino. A força da comunidade nos impulsiona a seguir em frente, a não desistir e a encontrar em cada história compartilhada a inspiração de que precisamos para renascer. A experiência de transformação também implica uma renovação interna que se manifesta em pequenas mudanças diárias. Por exemplo, aprender a perdoar, tanto aos outros quanto a nós mesmos, é um processo libertador. O ressentimento e a culpa são fardos que impedem a expressão plena da luz interior. Ao soltar esses sentimentos negativos, abrimos espaço para que a graça de Deus inunde nosso ser, permitindo-nos enxergar a vida sob uma perspectiva renovada.
Da mesma forma, o ato de agradecer, de reconhecer cada bênção, por menor que seja, é uma prática que nos conecta à fonte de toda bondade. A gratidão nos ensina a valorizar o que temos e a ver que, apesar das dificuldades, sempre há motivos para sorrir e confiar no futuro. Para muitos crentes, o processo de transformação pessoal assemelha-se à metáfora do renascer. Assim como na primavera, uma semente rompe a terra para se tornar uma planta cheia de vida, nós também podemos experimentar um renascimento espiritual que nos impulsiona a deixar para trás o que já não nos serve e a abraçar uma nova forma de viver. Esse renascimento não ocorre da noite para o dia. É um processo gradual que exige fé, paciência e perseverança. Cada passo, cada pequeno avanço, é um sinal de que a vida se renova e de que a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. A resiliência, essa capacidade de se levantar após cada queda, é uma virtude que se cultiva com o tempo e que reflete a própria essência da ressurreição. A transformação também se reflete em como enfrentamos nossos relacionamentos interpessoais. O amor e a compaixão são dois valores centrais que emergem da experiência de renascimento espiritual. Ao viver com a certeza de que somos amados incondicionalmente por Deus, torna-se mais fácil estender essa mesma bondade às pessoas ao nosso redor. Amar o próximo, perdoar ofensas e demonstrar empatia para com aqueles que passam por dificuldades são atitudes que não apenas beneficiam os outros, mas também nos curam internamente. A prática do amor incondicional é, muitas vezes, a melhor expressão do significado da ressurreição, pois mostra que, apesar das feridas do passado, sempre existe a possibilidade de cura, reconciliação e renascimento em um espírito de unidade e solidariedade. É importante também considerar a dimensão do sofrimento nesse processo de transformação. Muitas vezes, as provações e os momentos difíceis são vistos como obstáculos intransponíveis, mas, sob a ótica da fé, são oportunidades de aprofundar nossa relação com Deus. O sofrimento, longe de ser um castigo, é uma experiência que nos permite crescer, aprender e valorizar ainda mais os momentos de alegria e paz. Cada lágrima, cada ferida, é testemunho de uma batalha interna que, ao ser vencida, nos fortalece e nos prepara para enfrentar novos desafios. Nesse sentido, a ressurreição de Jesus simboliza que, após cada noite escura, sempre chega um amanhecer que nos dá a oportunidade de recomeçar, de nos reconstruir e de descobrir em nós uma força muitas vezes desconhecida. A meditação sobre a vida de Jesus e seus ensinamentos nos convida a repensar nossas prioridades e a viver de maneira mais plena e consciente. Refletir sobre o mistério dos 3 dias é, em última análise, um exercício que nos ajuda a valorizar cada instante, a não dar como garantidas as bênçãos que recebemos e a reconhecer que cada experiência, por mais dolorosa que seja, tem um propósito no grande design da vida. Essa reflexão nos impulsiona a tomar decisões mais acertadas, a cultivar a paciência e a desenvolver uma atitude de humildade e gratidão. Quando compreendemos que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma promessa de luz, passamos a ver a vida com outros olhos e a encontrar em cada desafio uma oportunidade de crescimento espiritual. Além disso, aplicar esses ensinamentos no cotidiano implica estar disposto a correr riscos e sair da zona de conforto. A transformação pessoal exige um salto de fé, a coragem de encarar o desconhecido e a determinação de deixar para trás o que já não nos serve. Esse processo pode ser incerto e, em algumas ocasiões, doloroso, mas é precisamente nessa incerteza que reside a semente da mudança. Cada vez que decidimos confiar em que Deus tem um plano maior para nós, damos um passo rumo à renovação, abrindo nosso coração à possibilidade de uma vida plena e com propósito.
Uma aplicação prática dessas reflexões é a implementação de hábitos diários que fortaleçam nossa fé e nossa conexão com o divino. Estabelecer uma rotina de oração, dedicar alguns minutos à leitura da Bíblia e praticar a meditação em trechos inspiradores são atividades que, embora simples, podem fazer muita diferença em nosso bem-estar espiritual. Essas práticas nos ajudam a centralizar a mente, a silenciar o ruído do mundo e a nos conectar com essa fonte inesgotável de amor e sabedoria que é Deus. Com o tempo, essas pequenas ações se tornam pilares fundamentais de nossa transformação, lembrando-nos constantemente de que a fé é um caminho trilhado dia após dia, com paciência e perseverança. Da mesma forma, é fundamental aprender a aceitar a mudança e enxergar nela uma oportunidade de evolução. Frequentemente, a resistência à mudança provém do medo do desconhecido ou da saudade do que já é familiar, ainda que não nos faça mais bem. No entanto, a história da ressurreição nos ensina que a mudança é parte essencial do ciclo da vida. Assim como a natureza se renova a cada estação, também nós devemos estar prontos para deixar o velho para trás e abraçar o novo. Esse processo de desapego liberta-nos de cargas emocionais e nos permite avançar com uma mente e um coração abertos às possibilidades que o futuro nos reserva. Outra reflexão importante para o crente é a necessidade de cultivar a resiliência. A resiliência não consiste apenas em resistir ao embate das adversidades, mas em transformá-las em oportunidades de crescimento. É a força interior que nos impulsiona a levantar depois de cada queda, a aprender com cada experiência dolorosa e a seguir adiante com a convicção de que cada desafio faz parte do plano divino. Ao fortalecer nossa resiliência, aprendemos a ver as dificuldades não como obstáculos insuperáveis, mas como degraus que nos aproximam da realização de nosso propósito. Essa atitude de superação é essencial para viver com esperança e experimentar na própria vida o milagre da ressurreição em nosso dia a dia. Nesse caminho de reflexão, não podemos esquecer a importância de compartilhar nossas experiências e de servir de testemunho para outras pessoas. Cada história pessoal de superação, cada momento em que conseguimos transformar a dor em oportunidade de crescimento, torna-se um farol de esperança para quem nos rodeia. Quando compartilhamos nossas lutas e nossas vitórias, não apenas curamos nosso próprio espírito, mas também ajudamos outros a encontrar a força para seguir em frente. Essa comunhão de testemunhos é parte vital da vida em comunidade, pois nos lembra de que, embora cada caminho seja único, todos estamos conectados pelo fio invisível da fé e do amor divino. Refletir sobre o mistério dos dias intermediários entre a morte e a ressurreição de Jesus nos convida a viver com um senso renovado de propósito. Desafia-nos a questionar nossas próprias limitações, a abandonar o medo e a abraçar a transformação. Cada dia é uma nova oportunidade de renascer, de deixar as sombras do passado para trás e de caminhar rumo a um futuro repleto de luz. É um chamado para viver intensamente, sem nos contentarmos com uma existência sem sentido, mas buscando sempre a plenitude que só a fé pode oferecer. Ao integrar essas reflexões em nosso cotidiano, percebemos que a verdadeira transformação não depende apenas de circunstâncias externas, mas da forma como escolhemos responder a elas. A fé se fortalece nos momentos de dificuldade, e cada desafio torna-se um degrau que nos aproxima da realização de nosso potencial. Assim, o mistério dos 3 dias nos ensina que, em essência, todos temos a capacidade de ressurgir de nossas próprias cinzas, de nos reinventarmos e de encontrar na adversidade a força para atingir novas alturas. Por fim, é crucial lembrar que a transformação espiritual é um processo contínuo. Não se trata de alcançar um estado final de perfeição,
mas de viver cada dia com a disposição de aprender, crescer e melhorar. Essa atitude de renovação constante nos permite abraçar a incerteza do amanhã, com a certeza de que, não importa o que aconteça, sempre podemos contar com a orientação e o amor de Deus. Assim, cada experiência, por mais dolorosa ou desafiadora que seja, torna-se uma oportunidade de aprofundar nossa fé e de descobrir novas dimensões da graça divina. Que essas reflexões e aplicações práticas inspirem você a olhar para a sua vida com outros olhos, a reconhecer em cada dificuldade a semente de um renascimento e a viver com a convicção de que, em cada amanhecer, Deus nos oferece a possibilidade de recomeçar. Permita-se sentir a esperança, a paz e o amor que emanam da promessa da ressurreição e confie em que cada passo que você der o aproximará ainda mais da vida plena e transformadora que lhe está reservada. Viva com gratidão, compartilhe seu testemunho e seja esse farol de luz que inspira outros a descobrir que, embora a escuridão pareça interminável, a luz de Cristo sempre prevalecerá. Chegamos juntos ao fim de uma longa jornada de perguntas, análises e fé. Desde a explicação dos relatos bíblicos até as diferentes interpretações teológicas e os ensinamentos inspiradores de Billy Graham, vimos que esses dias entre a morte e a ressurreição de Jesus carregam um significado profundo para cada um de nós. O que desejo que você leve deste vídeo é a certeza de que, por mais difícil que pareça o caminho, sempre há esperança. A história de Jesus nos mostra que, mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, a vida pode renascer da forma mais surpreendente. Essa é a essência da ressurreição. A promessa de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida repleta de amor, fé e possibilidades infinitas. Convido você a refletir sobre como essa mensagem pode transformar a sua vida. Quais aspectos do seu passado ou do seu presente estão prendendo você? Em quais áreas você precisa experimentar essa renovação que só a fé pode oferecer? Não se trata apenas de entender um mistério antigo, mas de aplicá-lo no dia a dia, de viver com a convicção de que cada desafio é uma oportunidade para ressurgir e para converter a dor em uma força transformadora. Se hoje você se sente envolto em escuridão, lembre-se de que, assim como Jesus, você também pode renascer. Não importa quão grande seja a sombra ao seu redor, a luz de Cristo sempre prevalecerá. Esta mensagem é um convite para deixar o medo de lado. Confiar em que cada experiência dolorosa é apenas o começo de uma transformação profunda e viver com a certeza de que, em Deus, a vitória é certa. Eu o encorajo a compartilhar esta mensagem com as pessoas que você ama, a deixar seus comentários e a se inscrever no canal para continuar aprendendo e crescendo na fé. Seu testemunho é valioso e pode ser a luz que guiará outras pessoas em seus momentos de escuridão. Lembre-se de que, assim como a ressurreição de Jesus transformou o mundo, você também tem o poder de transformar seu entorno com a força da fé e do amor. Agradeço profundamente por ter acompanhado esta trajetória de fé e reflexão. Que a esperança e a luz da ressurreição encham o seu coração e o inspirem a viver cada dia com a convicção de que, em Cristo, sempre há um novo começo. Que Deus o abençoe e que sua paz o acompanhe hoje e sempre. Se você sente o desejo de se aprofundar ainda mais nesse mistério, convido-o a explorar uma variedade de recursos que podem ajudar em sua caminhada de fé. Existem inúmeros ensaios, estudos históricos, pesquisas arqueológicas e, é claro, os sermões inspiradores de Billy Graham, que oferecem diferentes perspectivas sobre o que pode ter ocorrido naqueles dias. Entre eles, há análises detalhadas do descenso aos infernos, pesquisas sobre a Jerusalém do primeiro século e comparações com mitologias antigas que mostram como a ideia de morte e ressurreição tem sido um tema recorrente em várias culturas.
Não importa se algumas dessas teorias ainda não tenham sido comprovadas 100%. O importante é manter a mente e o coração abertos para as múltiplas dimensões desse enigma. A história da ressurreição é tão vasta quanto o amor de Deus, e cada nova perspectiva pode iluminar outro ângulo desse mistério maravilhoso. Recomendo que você procure artigos em sites especializados em estudos bíblicos, assista a sermões e testemunhos online e, acima de tudo, medite na palavra de Deus. Permita que cada leitura e cada reflexão aproximem você um pouco mais da verdade, confiando que, aos poucos, as peças do quebra-cabeça se unirão para revelar o propósito divino que se esconde por trás de cada experiência. A vida de Billy Graham é um testemunho vivo de como a fé pode transformar vidas. Suas palavras, sempre cheias de esperança e simplicidade, nos lembram de que, ainda que não compreendamos todos os detalhes, a promessa da ressurreição é uma realidade palpável que nos convida a viver com coragem e determinação. Se você se sente inspirado por sua mensagem, encorajo-o a se aprofundar em seus ensinamentos, ler seus livros e assistir a alguns de seus sermões, que continuam sendo fonte de motivação para milhões de pessoas ao redor do mundo. Nessa busca, lembre-se de que cada experiência, cada dúvida e cada reflexão faz parte de um processo de crescimento espiritual. A fé não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de altos e baixos, de momentos de incerteza e de grandes revelações. Permita-se explorar, questionar e, sobretudo, confiar que a verdade se revelará no tempo devido. Que esses recursos adicionais sirvam de guia e de companhia em seu caminho de fé. A promessa da ressurreição é uma mensagem eterna, um convite para viver com esperança e para encontrar em cada desafio a oportunidade de renascer. Explore, pesquise e, acima de tudo, deixe que a luz de Cristo ilumine cada passo que você der.